Olá pessoal, aqui é o professor Arthur de Física. Vamos lá para a gente fazer uma revisão do assunto das nossas últimas aulas, que é o movimento uniforme. Então, o movimento uniforme ele é aquele que o objeto percorre distâncias iguais em tempos iguais. Ou seja, ele vai percorrer, por exemplo, sempre 3 metros a cada segundo, 5 metros a cada segundo, 12 quilômetros a cada hora. Então, isso significa que o objeto está em movimento uniforme. Essa característica dá para nós uma situação de escrevermos o que nós chamamos de função horária da posição. Tá? Por que eu chamo de função? Porque eu tenho aqui, ó, esse S é a posição final e ele depende justamente do tempo. Porque posição inicial vai ser um valor fixo. Velocidade ela é constante, ela não vai mudar, porque o movimento é uniforme. Então, a única coisa que vai variar é o tempo. Então, o tempo variando, a posição final também vai mudar. Aqui uma atenção para nós, né? Que se o tempo estiver em segundos, normalmente a gente vai trabalhar com a posição em metros. E se o tempo estiver em horas, nós vamos trabalhar com a posição em quilômetros, beleza? Aqui na tela agora você vê comigo o gráfico da posição versus tempo. Como ele é um movimento uniforme, o gráfico vai gerar para nós uma linha reta, que ela é crescente, como você pode ver aqui, ó, nesse gráfico à esquerda. Esse movimento é classificado de progressivo, por quê? Porque a posição do móvel vai aumentando ao passar do tempo. Ou seja, ele ganha posição à medida que o tempo passa. Tá bom? E aqui à direita a gente tem um movimento retrógrado. Esse movimento significa que o objeto ele está retornando à origem do deslocamento que ele está fazendo. Tá? Então ele vai ter uma velocidade negativa. E nesse momento, velocidade negativa significa que ele está perdendo posições ao longo do tempo, indo contra o fluxo positivo do nosso deslocamento. Beleza? O próximo gráfico que a gente tem aqui é o gráfico da velocidade versus tempo, que você vai ver ele nesses dois designs aqui, tá bom? Você vai ver o gráfico como uma linha reta paralela ao eixo do tempo, só que na parte superior, ou seja, ela vai ser uma velocidade positiva, movimento progressivo. E aqui embaixo nós temos a velocidade como uma linha reta paralela com o eixo do tempo, mas na parte negativa, abaixo do tempo. Então, a gente vai ter o movimento retrógrado, ok? Aqui a gente parte para alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu separei é quando a gente tem um objeto e nós já sabemos qual é a função horária dele, que também é chamada de equação horária, beleza? Então, você tem um objeto que ele tem um movimento descrito segundo essa equação. S igual a 25 mais 2t, S é a posição em metros e t o tempo em segundos. Devemos responder esses questionamentos. E o primeiro diz qual é a posição inicial do objeto, no segundo, qual é a velocidade, no terceiro, classificar o movimento e na última, qual é a posição do objeto em t igual a 45 segundos. Então, começando nossa solução, letra A, olha só. Comparando com a forma da função horária, que é essa daqui, ó, a forma geral, S igual a S0, que é a posição inicial, V de velocidade, vezes o tempo. Então, eu consigo perceber, olha só, que na posição inicial, quem está ocupando esse lugar é o 25. Então, o 25 ele é a minha posição inicial. Eu já respondo a primeira pergunta, ó, sem muito esforço. Na letra B, a pergunta é qual é a velocidade do objeto. E, de novo, a gente vai comparar com a expressão horária, olha só. Então, a velocidade está multiplicando com o tempo. Ó. Então, você vê aqui, nessa parte final, que eu tenho 2t. Esse 2 aqui ele está fazendo o papel da velocidade. Então, a gente tem a velocidade igual a 2 metros por segundo. Como é que eu sei que é metros por segundo? Porque nós estamos vendo aqui, ó, a posição é em metros e o t é em segundos. Então, fica ligado também nessas unidades que são importantes. Na letra C, a pergunta não, né? É para a gente classificar o movimento. A gente viu que a velocidade é positiva. Então, se a velocidade é positiva, ele é um movimento uniforme progressivo. Beleza? Já classificamos. E na letra D, a gente quer saber qual é a posição do objeto em t igual a 45 segundos. Ora, se eu já tenho aqui a função horária dele, eu consigo dizer qualquer posição que eu quiser. Basta eu substituir o tempo pelo valor que eu estou precisando, no caso, 45 segundos. Então, vem, S igual a 25 mais 2 vezes 45, que é o tempo. Beleza?
Fazemos a multiplicação primeiro, 2 vezes 45 é igual a 90, aí eu vou ter 90 mais 25, que vai me dar 115 metros, é a posição desse objeto quando for o tempo igual a 45 segundos. Você vê que a posição aumentou, né? Ele começa em 25, 45 segundos depois ele já está na posição 115 metros. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos uma situação com gráfico, tá? Então, você tem um gráfico, a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Responda qual é a posição inicial do objeto, qual é a sua velocidade, classifique o movimento e escreva a função horária desse móvel aqui, né? Essa interrogação não tem. Mas vamos lá. Aqui o nosso gráfico. Você consegue perceber comigo, ó, que a posição inicial dele, de onde o gráfico está começando, é da posição 2 metros. Então, a posição está aqui na vertical. Ó. Então, a posição inicial é 2 e o tempo nessa posição inicial é o tempo zero. Olha só, se eu baixar aqui da posição de 2 até chegar na linha do tempo, eu vou chegar em zero. Então, quer dizer, a posição inicial é 2. E por esse gráfico, eu consigo perceber ó, que a posição final dele é a posição de 8 metros. E para ele chegar nessa posição de 8 metros, foi necessário 2 segundos. Então, agora a gente vai começar a nossa solução, né? E a primeira pergunta é, qual é a posição inicial? A gente já respondeu ainda há pouco. Posição inicial, S0, é igual a 2 metros. Ok. A segunda pergunta é, qual é a velocidade desse objeto? Para a gente calcular a velocidade, a gente vai usar a fórmula da velocidade média. Tá? Então, ó, ΔS sobre ΔT, distância percorrida e o tempo. Aqui pelo gráfico, a gente sabe que a posição final é 8 e a posição inicial é 2. Então, ó, 8 menos 2 na parte do ΔS, e o tempo vai ser tempo na posição final menos na posição inicial. Então, 2 menos 0. 8 menos 2 é 6, 2 menos 0, 2. A gente vai ter a divisão de 6 para 2, que é igual a 3 metros por segundo, a nossa velocidade. Na letra C, ele pergunta para a gente classificar o movimento. Ora, a gente achou uma velocidade positiva. Então, significa que o nosso movimento é progressivo. É um movimento uniforme progressivo. E na letra D, escreva a equação horária, a função horária. A gente já sabe a posição inicial, a gente já sabe a velocidade, então agora é só substituir na regra geral da equação horária. S é igual à posição inicial, que é 2, mais a velocidade vezes o tempo. Por que ficou esse mais? Porque a velocidade é positiva, tá certo? Então, ficou S igual a 2 mais 3t. Aqui nós fechamos, essa foi só uma revisão rápida da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e tenham elucidado vocês. E aí fica as nossas últimas atividades lançadas, que eu vou relançar aqui no grupo. Tá bom? Estou aguardando o retorno de vocês, beleza? Não esqueçam disso.